Boa tarde, pessoal. Bom, chegamos aí na nossa semana de provas, nosso primeiro bimestre. Então, como eu tinha prometido para vocês, minha prova não seria fácil, então vocês vão poder consultar tudo que vocês quiserem aí. Internet, a gente tem 3 livros aí de referência bibliográfica desse semestre, então vocês podem consultar eles também. Foram os livros que eu utilizei para fazer a prova. E, enfim, tudo mais que vocês quiserem, tá bom? Tá, eu acordei engraçadão hoje, não vai ser isso não, tá? A prova tá super fácil. Fiz uma prova com maior amor e carinho para vocês, então é mais uma questão de vocês lerem a prova, interpretarem e remeterem ao que eu já passei para vocês de conteúdo, tá? As questões em si eu me baseei nas leituras que eu passei para vocês, ou seja, eu sempre passava uma leitura, né, antes da aula em si, e aí, antes de aplicar a aula, vocês faziam essa leitura e tudo mais, depois, no decorrer da aula, eu ainda explicava um pouco mais sobre durante. Bom, então vai ser isso. Vocês vão ter aí, eu criei um arquivo também PDF, onde tenho, onde eu separei todas as leituras que eu mandei para vocês fazerem, ou seja, vocês podem procurar o conteúdo lá. As perguntas em si são fáceis, tá? São 6 questões, padrão da faculdade que eles criaram, ou seja, eles pediram 2 questões de múltipla escolha e outras 4 dissertativas no modelo do ENAD, tá? Então, tá tudo aí muito bem organizado para vocês responderem. Cada questão de múltipla escolha vale meio ponto, tá? Então, são 2, vale meio ponto, e as outras 4 questões dissertativas valem 1,25 cada, que vão somar 5, acho que é 5 isso, 5, mais 2 questões de múltipla escolha valendo meio ponto cada, vai somar 6, que é a nota da prova de vocês. Fora isso, depois vocês vão ter a pontuação de trabalho e também do projeto Florescer, ok? Então, basicamente, é isso. Bom, se ficar com alguma dúvida, me mande mensagem. Eu vou estar disponível aí durante toda a semana para tirar dúvida de vocês. Eu vou dar uma lida aí na prova com vocês agora, para que não fique nenhuma dúvida, porque talvez eu consiga esclarecer um pouquinho mais. Mas eu acho que já é isso mesmo. Como eu falo para vocês, eu tenho que ser o mais prático possível com vocês nessas matérias, porque querendo ou não, são matérias práticas. E eu normalmente não dou prova para decoreba, tipo decoreba de conteúdo, isso e aquilo, então eu dou mais prova para você assimilar as coisas e conseguir fazê-la, ok? Aí, tá abrindo. Ué, acho que ele vai abrir, calma aí um pouquinho. Tá, fechou. Aqui abriu, então eu vou explicar para vocês mais ou menos como que funciona a nossa prova. Bom, esse daqui vai ser o arquivo que eu vou mandar para vocês. Professor, mas aonde que eu respondo? Onde você quiser. Você pode responder no Word. Vai ter alguns exercícios que vocês vão ter que fazer desenho aí, gráfico. Pode fazer no AutoCAD, pode copiar, pode gerar um arquivo, enfim, PNG, o que você quiser. Depois copiar a imagem e colar aqui no exercício e fechou, tá? É isso. Bom, ou você também pode fazer à mão, depois pode tirar foto, pode mandar para o computador, aí você pega e coloca o arquivo aqui também. Ou então pode responder tudo no caderno e mandar a foto depois pelo Moodle, porque a postagem da prova em si vai ser pelo Moodle, porque a direção em si vai corrigir, tá? Então, se ficar alguma dúvida, por favor, me avisem. A gente vai conversando aí durante a semana, vocês vão ter uma semana para responder tudo isso, tá bom? Bom, a primeira questão em si. A topografia é ciência aplicada, cujo objetivo é representar no papel a configuração de uma porção de um terreno com benfeitorias que estão em sua superfície, permitindo a representação em planta de cercas, construções, campos cultivados, córregos, vales, etc. Através das plantas de curva de nível, representa-se o relevo do solo com todas as elevações e depressões, e assim é possível reconhecer a diferença entre 2 pontos, o volume de terra a ser retirada, ou seja, né, quando a gente retira um volume de terra de um terreno em si, né, o chamado corte, ou colocado, quando a gente aterra para deixar o terreno plano, né, para que o terreno irregular torne-se plano. Também sabemos que a topografia possui 2 divisões principais, sendo que, então existe 2 divisões na topografia e aí eu quero que vocês me falem qual é, tá? Isso está no arquivo de vocês, nas leituras que eu passei,
tá nas videoaulas, enfim, fiquem à vontade para procurar. Vocês vão ter uma semana e é super fácil. Então, né, vocês não vão perder muito tempo com isso. Aliás, é por isso que ela vale menos, tá bom? Vale meio ponto aí, e as restantes dissertativas valem 1,25. Então, exercício 2. Um arquiteto urbanista precisa encontrar as seguintes direções dos rumos para desenhar um terreno, né? A partir dos dados apresentados abaixo, represente graficamente os seguintes rumos e transforme-os em azimuth à direita de norte. Na transformação, podem ser apresentados apenas os valores de azimuths à direita do norte, tá? Bom, então eu dei os seguintes rumos para vocês, tá? Tem o rumo A, o rumo B, o rumo C e o rumo D. Eu quero que vocês representem graficamente esses rumos, ou seja, que vocês desenhem e me mostrem aonde eles estão, tá? Pode ser pelo AutoCAD? Pode. Como eu falei, pode gerar imagem depois e colar aqui embaixo e fazer a transformação depois para azimuth. Na hora de transformar para azimuth, não precisa ir lá e fazer um desenho representando o azimuth. Se quiser fazer, ok, mas não precisa. Não percam tempo. O que vocês podem fazer é simplesmente colocar os valores de transformação de azimuth, tá? Então, quanto que é lá o valor X? Coloca lá o valor. E, bom, é basicamente isso. Então, é criar um gráfico, né, mostrando aí onde que tá esses rumos e fazer a transformação para azimuth. Pode colocar embaixo, do lado, se vocês quiserem. Apenas escreva lá, azimuth, né, por exemplo, A, tal, azimuth B, C e etc. Façam essa transformação e depois a gente confere. 3. Rumos e azimuths têm como objetivo, aqui está errado, objetivo, informar a direção para a qual uma linha deve seguir, né? Isso a gente já sabe. Sabendo que ambos fornecem direções, descreva a definição de rumos e azimuths e fale sobre a diferença desses dois métodos de leitura. Então, se eu estou falando que os dois me indicam direções, qual é a diferença entre eles? Fale aí sobre a definição deles e sobre a diferença em si, tá? Facinho de responder também. 4. Sabe-se que alguns equipamentos eletrônicos são auxiliares da topografia, fornecendo a distância e ângulos verticais e horizontais. Considerando que um profissional arquiteto urbanista precisa realizar levantamentos utilizando uma estação total eletrônica, ou seja, um equipamento eletrônico auxiliar, que é a estação total eletrônica. Quando o arquiteto precisa utilizar uma estação total eletrônica, quais os dados ele conseguiria obter com esse equipamento? Né? Tá aí também nas aulas que eu dei para vocês, está nas leituras. Já passei vídeo também explicativo sobre isso, então tá bem facinho de resolver também, tá? Para a realização, número 5, tá? Questão número 5. Para a realização de levantamentos topográficos, contamos com alguns equipamentos auxiliares que nos ajudam na coleta de dados, sendo que estes devem estar presentes em todos os trabalhos topográficos, ou seja, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa desses equipamentos aí quando a gente for fazer algum projeto topográfico. Descreva o objetivo dos equipamentos auxiliares descritos abaixo. Então, tá aí também A, balizas, B, fichas e C, corrente de agrimensor. Então, vocês podem utilizar podem descrever o funcionamento desses três aparelhos aí, desses três equipamentos auxiliares no levantamento de projeto de topografia, ok? Super fácil também, passei em aula para vocês, tem slide, tem aula, tem leitura, vocês podem ficar à vontade. Tem um arquivo que eu vou passar em PDF, que é também uma parte do livro, das coisas que eu apliquei, das leituras que eu apliquei. Então, tá tudo certinho, muito fácil de resolver tudo isso. Mas se ficar alguma dúvida, manda mensagem. Número 6. A topografia é uma ciência aplicada milenar, mas isso não impede que venha se atualizando através de aparelhos. A base é sempre a mesma. A geometria é parte da trigonometria. Alguns chamam a topografia de geometria aplicada. Os italianos denominam de geômetras os topógrafos. A mais recente modernização, pessoal, aconteceu através dos aparelhos, e aí eu quero que vocês me respondam quais aparelhos foram esses que aconteceram através da modernização, ok? É basicamente isso, tá? Super facinho de resolver, super tranquilo. Então, se ficar alguma dúvida, por favor, me avisem e a gente vai sanando aí. Mas eu acho que tá muito fácil, vocês não precisam de ajuda nenhuma, não. Em si é uma matéria prática, né? Então, a gente não tem muito trabalho para resolver isso. Então, basicamente é isso. Se ficar alguma dúvida, me chama para qualquer coisa. E eu desejo uma boa prova para vocês. Semana que vem eu venho aí para tirar as dúvidas e venho para corrigir a prova, para passar as questões certas, erradas e tudo mais. E, enfim, espero que vocês vão bem, ok?
Até mais. Boa semana e boa semana de provas aí para vocês.